Então, vamos lá. A questão 2. A questão 2 fala o seguinte: numa pista atlética retangular de lados A, 160 metros, e B, 60 metros. Primeira coisa que você vai fazer, já tem um desenho na questão, então eu vou desenhar a minha pista aqui. E aí ele fala que o lado A tem 160 metros, o lado B tem 60 metros. Beleza. E fala que o atleta corre com uma velocidade constante, então a minha V é constante. E ele fala que ela vale 5 metros por segundo, tá? No sistema internacional. E aí é o interessante, sempre confere, olha, tá vendo? Metros por segundo, as unidades estão em metro, então a gente não vai ter problema. Aí ele vira e fala o seguinte: ele corre no sentido horário, então ele tá correndo nesse sentido aqui, ó, no sentido horário, conforme mostra a figura. No tempo t igual a 0 segundos, o atleta encontra-se no ponto A, então o ponto A é aqui. A pergunta é o módulo do deslocamento do atleta após 60 segundos. Então, o que eu tô procurando é o deslocamento após 60 segundos. Então tá, primeira coisa que eu vou fazer é calcular qual foi a distância percorrida pelo atleta em 60 segundos. Como é que eu faço? Distância é igual a velocidade vezes tempo, vulgo Deus vê tudo. Eu posso virar e falar, então, distância vai ser igual a velocidade, que é 5 metros por segundo, vezes o tempo, que é 60 segundos. Corta segundo com segundo, a sua resposta vai sair em metro. Então, a sua distância vai ser 0, 6 vezes 5, 30. Então, ele vai ter percorrido 300 metros. 300 metros nessa pista é aonde, tá? Então, a gente vai falar o seguinte: 160, ele vai ter andado aqui, vai estar faltando ainda 140. Se ele andar mais 60, aqui, ó, então ele andou 160 mais 60, vai dar 220. Vai ficar faltando para ele andar mais 80. Então, daqui deu 220, tá faltando 80. 80 é exatamente a metade do 160. Então, aqui, ó, ele vai andar 80 metros, ou seja, apagando. Se eu somar aqui, ó, dá exatamente os 300 metros. Só que a pergunta do exercício não é a distância percorrida, é o deslocamento. Deslocamento é uma grandeza vetorial que é estabelecida pela relação da posição final e da posição inicial. É a menor distância entre a posição final e a posição inicial do corpo, sendo essa daqui a posição inicial e essa daqui a posição final, quem vai ser o meu deslocamento? Meu deslocamento nada mais é do que a linha reta que eu consigo ligar esses dois pontos. Esse é o meu deslocamento. Quanto vale o meu deslocamento? Então, agora eu preciso calcular o módulo do deslocamento. Se eu calcular, aqui é 60, aqui é 80, e isso daqui é um triângulo retângulo. Ou seja, feito isso, o que eu vou precisar saber para descobrir quanto vale o deslocamento? Um teorema de Pitágoras. Então, eu vou jogar, apagando essa parte aqui. A gente vai ter o seguinte: é um triângulo em que um cateto tá valendo 80, um cateto tá valendo 60, um cateto tá valendo x. Para quem percebeu, isso é um triângulo pitagórico, é um 3, 4, 5. Isso daqui nada mais é do que um 3 vezes 20, isso daqui é um 4 vezes 20, então isso daqui vai ser um 5 vezes 20. Ou, se você não percebeu isso, teorema de Pitágoras: x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 3.600 mais 6.400
x ao quadrado vai ser igual a 10.000, ou seja, a raiz de 10.000 é exatamente x na raiz. 2, 3. X vai ser igual a 100 metros, que vai ser o deslocamento do corpo.